Muitas boas tardes, queridos amigos, queridos irmãos. Novamente temos o prazer de estar uma vez mais convosco para continuar com o nosso programa especial deste seminário do ano 1951. Agora queremos convidá-los a fazer uma oração para começar com o nosso estudo. Amantíssimo e bom Pai de amor e misericórdia, estamos muito agradecidos contigo pelo dom da vida que nos dás, pela saúde que nos ofereces e pela boa vontade de expressar ou de exponer este tema. Obrigado, Senhor, por tu és bom e para sempre é a tua misericórdia. Abençoa o expositor, o pastor Filipe Acunha, abençoa aqueles que colaboram de alguma maneira e abençoa a cada irmão ouvinte que nos ouve através deste meio. Pai, que o Teu Espírito Santo faça uma obra especial, que se cumpra a promessa. Por favor, toca aos nossos corações, permite que venhamos arrependidos aos Teus pés e que a conversão seja feita em cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Nesta tarde, temos novamente conosco o pastor Filipe Acunha, que continuará com um seminário. Ontem avançamos bastante, mas no entanto ainda nos faltam muitas matérias para ver, mas estamos agradecidos com a presença do pastor. Portanto, aqueles que pela primeira vez vão ver, o pastor Filipe Acunha, presidente desta associação, de nacionalidade também costarricense. Que Deus o abençoe, pastor, seja bem-vindo uma vez mais nesta tarde e o tempo é seu. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar. Obrigado, pastor Jaime. Queremos continuar com a terceira exposição, mas antes queremos responder a algumas perguntas. Muitas das coisas que põem nas redes sociais, no Facebook ou nos comentários que fazem, não estaremos a responder por escrito. Estaremos a responder aqui em direto. E esperamos que aqueles que perguntaram possam vê-los. Tivemos muitos comentários e queremos chegar a responder a algumas das distintas perguntas, dúvidas e comentários que se fizeram. Alguns dos comentários importantes que temos é sobre a presidência. Por que é que apenas os alemães foram presidentes? Por que é que lhes entregou todo o poder a eles? Isso é totalmente incorreto. Não corresponde à verdade, não é em honra da verdade. Vamos fazer um breve resumo daquilo que foram os nossos presidentes. O primeiro presidente esteve por 3 períodos. Chamou-se pastor Otto Welp, nacionalidade alemã. O segundo presidente foi William Maass, da nacionalidade alemã. O terceiro presidente foi Albert Müller e foi um presidente interino. Produto da enfermidade de William Maass, ele tomou a presidência. O quarto presidente foi Carlos Kozel, em 1948, também alemão. O quinto presidente, que tomou a presidência em 52, foi Stark, também alemão. Depois aí tivemos um presidente que foi holandês, o pastor Ringelberg. Ele foi presidente da nossa Conferência Geral. Voltou o nosso irmão Kozel, era alemão. Ringelberg era holandês. No ano 66, entrou o irmão Gutknecht, que vai do ano 66 ao ano 93. No ano 93, toma o pastor Henry Andrade, que não era alemão, era colombiano. Depois do pastor Henry Andrade, toma o pastor Antonino de Franca, que é italiano. Depois do pastor Antonino de Franca, toma a presidência o pastor Branko Čolić, que era de nacionalidade jugoslava e que tinha
anos e anos e anos de viver no Canadá. E depois mudou-se para os Estados Unidos. Não era alemão também. E depois do pastor Bronco Cholik, entrou por 2 períodos o pastor Idel Soares, de nacionalidade cubana, latino, criado em vários países. Viveu em Espanha, foi batizado na Costa Rica, viveu por algum tempo na Costa Rica, depois foi para os Estados Unidos da América e finalmente queda como presidente durante 2 períodos, cubano, latino. E agora está na presidência, na última delegação em Itália, em Tortoreto, o pastor Svetan Petkov, que é de nacionalidade búlgara. Portanto, o poder não teve só nos alemães. Logicamente, eles tiveram, porque a reforma iniciou-se nesses países, e o centro era a Alemanha. Mas não tiveram apenas eles no poder. Portanto, isso é totalmente incorreto. Ok, vamos a outra das descrições que se fazem. Comentou-se sobre que o pastor Carlos Kozel tinha propriedades em seu nome. Bem, também os tinha Nikolic, propriedades em seu nome. Não era apenas o pastor Carlos Kozel. Seria bom que vejam os documentos e as coisas. Como em distintos países, os pastores tinham que ter propriedades nos seus nomes porque não havia personalidade jurídica. Nikolic também teve propriedades em seu nome da obra. No entanto, nunca se disse que para coisas pessoais o nosso irmão Carlos Kozel tomou o dízimo e usou em coisas pessoais. Isso é totalmente incorreto. Isso não é em honra da verdade. E queremos apresentar algumas provas. Em mais ou menos no ano de 1948, comprou-se uma propriedade no campo de Gravato, em Santa Fé, na província de Santa Fé, na Argentina. Bem, agora não me recordo bem se é estado ou província, mas penso que é a província. Na parte de Santa Fé havia um lugar que se chamava Gravato. Aí compraram-se 4.900 hectares. 4.900 hectares. Tirou-se um dinheiro emprestado ao Banco do Rosário e uniram-se 4 pessoas como sócios. O pastor Carlos Kozel, o irmão Andrés Buret, pai de Benjamin Buret, que serviu muito tempo à Conferência Geral do Movimento da Reforma, e os irmãos da Roménia. Os irmãos romanos não era que eram romanos, eram de apelido romano, mas eles eram italianos. Eles tinham uma empresa e eles eram aqueles que imprimiam a nossa literatura. O que é que faziam eles? Eles imprimiam a nossa literatura, negociavam com o pastor Carlos Kozel e com o pastor Ángel Cravioto, e depois que negociavam com eles, eles davam os livros aos nossos irmãos, e conforme os nossos irmãos iam vendendo os livros, eles iam ahorrando. Eles iam então colocando na conta dos nossos irmãos romanos. Estes italianos que não eram membros de igreja, mas que sabiam a igreja. Como já existia uma relação de compra e venda, eles associaram-se e compraram a propriedade que mais tarde se chamaram Cefa, que queria dizer reserva de florestação. Nesta propriedade que se comprou, eles começaram a cavar, a enterrar madeira e a fazer carvão. Tiveram também venda de ovos, sacavam os caminhões de madeira, de carvão, e assim estiveram durante muito tempo com este negócio. A Cefa foi comprada com um empréstimo, e enquanto começaram a comprar, a vender carvão, a vender ovos e a vender madeira. Tiravam dinheiro de própria propriedade para eles próprios. 4.999 hectares compradas com um empréstimo no Banco do Rosário. Quisera que pudessem focar os documentos.
Cefa, Sociedade de Exploração Florestal, onde se associaram os irmãos Romano, o irmão Carlos Cosel e André Moré. Este é o contrato que se fez. Esperemos que se possa. Ok. Aí está 1948, novembro, 20 de novembro de 1948, fecha o contrato. Vamos continuar. Aqui está. Rosário, 17 de novembro de 1948. Este foi o contrato que se fez. Não esperem um contrato como o de hoje em dia, com advogados, com selos e com uma série de situações. Neste contrato diz que se sacaria o dízimo de todos os lucros e que se respeitaria o dia de sábado, desde o pôr do sol até o pôr do sol. E os irmãos romanos que eram do mundo aceitaram. Portanto, do mesmo dinheiro deles, de todos os lucros, ia ser dado o dízimo para a obra. De acordo ao contrato, comprou-se com o dinheiro com um empréstimo ao Banco do Rosário. Vamos com o segundo contrato. O segundo documento. Esta é uma carta que os irmãos romanos mandam ao pastor Carlos Cosel e ao irmão Ángel Cravioto, Antônio Romano, assim se chamava ele. Vamos lê-la. 23 de fevereiro de 1962. Senhor Carlos Cosel e Ángel Cravioto, estimados amigos, faz um tempo que queremos escrever-lhes para receber notícias de vocês. Está um pouco borroso, vai-me custar ler, mas desculpem-me. Nós, por aqui, graças a Deus, estamos perfeitamente bem. Assim são os nossos desejos de que se encontrem vocês também, da mesma maneira, nas suas respectivas famílias. Dom Carlos e Ángel, quando lhes venha bem, podem dar uma volta para o Rosário. Esperamos para falar um bocadinho e para ver a conveniência de fazer algo de literatura para vocês, antes de que os custos se elevem. Sabem que são sempre bem-vindos, que esta é a sua casa, para aquilo que vocês precisem. É muito importante, ponham atenção. Ainda recordamos o meu irmão Luís e eu, com quanto carinho iniciamos, há alguns anos, o negócio da Cefa. E que obrigado, e que graças aos bons informes, aos bons relatórios de vocês e do meu irmão e eu, podemos iniciar com êxito, que todos conhecemos a questão para obter do Banco Industrial, sucursal em Rosário, o empréstimo que nos possibilitou fazer a compra de um campo em Gravato por mais de 4.999 hectares e que lamentavelmente não podemos, nem vocês que foram injustamente despojados da parte que lhes correspondia, nem nós, aos quais nos compraram a parte que ainda hoje, depois de 10 anos, não terminaram de pagar totalmente. Nós não contamos histórias. Nós não falamos por falar. Falamos com provas. A Cefa, que foi a sociedade que se fez entre os irmãos Romano, o irmão Andrés Burek, que vinha da Rússia, e o irmão o pastor Carlos Cosel, foi uma sociedade que se fez com o empréstimo que se fez no banco e comprou-se esta quantidade de terreno. Os irmãos Romano foram os sócios. E o contrato, como mostramos, dizia que se ia sacar o dízimo e que se ia guardar o sábado de pôr ao pôr do sol. Portanto, a igreja é beneficiada.
E aqui os irmãos romanos dizem: a parte que vocês foram despojados injustamente, porque a parte depois de 51 perdeu-se. E a parte que nos tocava a nós, que hoje, ainda passados 10 anos, ainda não terminam de pagar-nos. E aqui está a carta. É um documento mandado pelos irmãos romanos que enviam à igreja e pedindo livros e ajudando a obra naquele tempo. Penso que com isto fica respondida à pergunta de que o irmão Kozel tomou dízimo para comprar esta propriedade. Se tem outro documento, com muito gosto vocês coloquem que nós estamos aqui para responder. Então digam-nos se realmente o irmão Kozel pegou em dízimos e investiu-os aí. Eu estive em comunicação com vários irmãos e posso dizer-lhes que hoje por aí há uma via de comboio no campo de Gravato e que existem negócios. Isto era muito grande, quase 5.000 hectares. Isso agora é tudo uma cidade. E a parte que ficou, não sei se serão 4 ou 5 hectares, já não é muito, ficou em mãos de um sobrinho do irmão Benjamin Boret. Isto porque eu comentei com o irmão Benjamin e que ele mesmo contou-me. Primeiro averiguámos o que é que tinha acontecido aí, porque o irmão Benjamin é argentino, mas seus pais tinham vindo da Europa, mas ele tinha ficado na Argentina. E ele contou-me e falei com ele. E averiguámos e comprovamos que o pouquinho que ficou nas mãos do sobrinho de Benjamin Boret. Os irmãos da outra reforma não têm nada deste terreno. Isto é história e não se pode dizer que se foi tomar dízimo para comprar o terreno. Pelo contrário, o dízimo incompleto do que se ganhava naquele terreno era para benefício da igreja. Não se usou os dízimos para comprar, pelo contrário, ganhou-se com o terreno porque ganhou-se os dízimos do negócio dali. Foi uma ajuda muito grande para a obra. Falar pode-se falar muito. Perjúrio está na ordem do dia, mas os documentos provam tudo. Alguns disseram que estes documentos não são bíblicos. Eu não estou aqui a apresentar um estudo bíblico. Estamos aqui a apresentar a história denominacional. Alguns dizem que isto não tem nada a ver com a Bíblia e os testemunhos. É a história da nossa igreja. É a nossa identidade. É a nossa biografia. São os atos históricos que nós temos. E por isso nós estamos a apresentá-los. Em nenhum momento dissemos que íamos dar os 2.300 dias. Tampouco dissemos que íamos a falar das 7 trompetas, menos 7 selos. Tampouco dissemos que íamos estar a falar do livro de Salmos e dos Provérbios. Dissemos que íamos dar um seminário sobre o movimento 51. Portanto, não estamos aqui a apresentar esses estudos. Estamos a apresentar a história daquilo que aconteceu no ano de 51. Ainda temos algo mais das perguntas de ontem? E vamos então ao nosso PowerPoint. Vamos esperar. Aqui está o PowerPoint. Um momento. De 1948 a 1951. Ontem foi feita uma pergunta sobre os romanos e o problema de Kozel com eles, e os irmãos de Denver tinham sido cortados. Temos que especificar que a Roménia era o país que tinha mais almas naquele tempo. Tinha mais ou menos 40 a 45% do número de membros a nível mundial. A Roménia tinha crescido incrivelmente. Aqui tinha havido um cisma e um problema, mas qual era? Não muitas almas tinham sido cortadas, mas outras tinham protestado perante muitas resoluções da Conferência Geral que tinha tido. Por isso vamos mostrar que antes de 48, já, e até o 51, já existiam problemas muito grandes e que a reforma já vinha sendo muito golpeada pelo diabo. Vamos ver a diapositiva. 1948-1951. Dificuldades e cismas em vários lugares.
Nova Zelândia. Alguns dos irmãos ficaram insatisfeitos com os resultados da Conferência da União celebrada em Austrália, em 1947, e provocaram uma separação na Nova Zelândia. 1947. Já havia um problema interno. Não tinham estado contentes como tinha ficado a reorganização em Nova Zelândia, e então houve uma separação da nossa obra. Houve gente que deixou a igreja. Perdemos almas na Nova Zelândia. É lamentável, mas aconteceu isso. Vamos à outra diapositiva. O irmão Williams, dirigente do grupo cismático, titulou uma audiência à delegação da Conferência Geral na Assembleia de 1948, pero o seu pedido foi negado. Anos mais tarde, ele admitiu os seus erros e reconciliou-se com o movimento da reforma. No entanto, o problema e a cisma existiu. No entanto, a dificuldade deu-se. O 51 é simplesmente o colapso. A gota que fez a água derramar. Mas a obra vinha a sofrer, porque em 14 a nossa obra tinha saído produto da profecia. Alguns dizem que não temos profecia para 51. Bem, a irmã White disse, falsas reformas sairiam. O 51 não é uma data profética, portanto, a Igreja do Senhor tem uma travessia. Nenhuma profecia marcava que em 51 tinha que haver uma divisão. Mas sim, nós sabemos, por aquilo que dizem as Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio 14:2, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deuteronômio 14:2. Somos um povo santo e único. Em 51 não tem profecia. Não existe. Não existe profecia. Em 51 menos, porque em 52 não aconteceu nada. Em 51 está registado uma divisão, um cisma, um problema. Mas aqueles que dizem que em 52 aconteceu alguma coisa que marcou a nossa história, não. Houveram eventos como em qualquer ano, mas não houve nenhuma separação. Alguns colocaram que o guardião de sábado, que eu mostrei, que no primeiro dia não tinha a palavra internacional. É curioso, eu não estava a falar do nome ainda neste momento. Portanto, não tinha por que mostrar nada relacionado com o nome. Começamos unicamente e simplesmente com as atas e a contestar algumas perguntas. Mas o segundo ponto é o nome e nós ainda não começamos. Alguns dizem que 52, que nós começamos o nosso movimento em 52, unindo-nos ao grupo de Denver, e que esse grupo se chamava Sociedade Missionária Internacional. Quero adiantar-me, para que não pensem que invadimos a pergunta e podemos esquecer quando chegamos ao nome. O nome Sociedade Missionária Internacional existe antes do ano 1844 e vamos apresentar as provas com documentos adventistas. O nome Sociedade Missionária Internacional é tão velho como é Matusalém e não começou no ano 52. Isso é o maior erro que existe e queremos aclarar isso. É o maior erro que existe. Jamais houve um movimento em 52 que se chamava Sociedade Missionária Internacional e que nós, os 14, se uniram a esse movimento. Eles pertenciam ao movimento Sociedade Missionária Internacional e eles estavam com o nosso nome, porque eles tinham sido nossos. O grupo de Denver era nosso, era da nossa igreja. E recordem que estavam chateados com a igreja. E o grupo de Denver, que eram irmãos, pastores, líderes, como Otto Velp, como Osher Kramer, como Dorsler, como Rafael, como o pastor Adam Ksak, eram pioneiros que tinham vindo da Alemanha, que tinham visto a guerra, que tinham visto a separação, e agora vieram, em 1927, tinham registrado a personalidade jurídica nos Estados Unidos. E essa personalidade jurídica nos Estados Unidos, do ano 27, como União Americana, dizia Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do 7º Dia, Movimento da Reforma. A parte desse, temos que dizer algo muito importante. Em 14, quando a Reforma se separa, em 16 países, a Reforma tomou 6 nomes diferentes. 6 nomes diferentes. E deixem-me dizer-lhe que a palavra Movimento da Reforma começa a usar-se depois de 25.
Não existia até essa altura. Era uma reforma que saía, mas com o título Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, não existia. O primeiro nome que tomou a Igreja como União Alemã, quando se fez a primeira organização, foi Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, antigo movimento que permanece fiel à plataforma de 1844. Um nome muito comprido, que expressava no nome a própria doutrina, porque dizia Sociedade Missionária Internacional. Segundo o protocolo de Friedenau, o encontro em 1920 a 23, o em Friedenau, do movimento opositor que assim se chamou ao movimento de reforma, que saiu em 14 com o Adventismo, segundo este protocolo, diz que nos chamávamos Sociedade Missionária Internacional. Assim reconheceram-nos eles em 1920. Assim nos reconheceram como Sociedade Missionária Internacional. E este protocolo de Friedenau fala de dois principais expositores daquele tempo. O pastor Dorschler, que não é o mesmo Dorschler que estamos a falar aqui. O outro é holandês e este estamos a falar aqui é alemão. O holandês e o alemão são primos. Os idiomas são muito parecidos. E são raízes parecidas. Portanto, Dorschler, o holandês, esteve em Friedenau. E esteve também o pastor Otto e teve também outro irmão que se chamava... Bem, não me lembro. No transcurso da... Recordarei. Ele foi da igreja. Dorschler e este outro, este irmão, Spanknobel. Era este, Spanknobel. Ele também se foi da igreja. Foram os expositores principais de Friedenau. E aí o nome com o qual eles se identificaram foi como Sociedade Missionária Internacional. E os Adventistas, no protocolo de Friedenau, dão esse dado. E vamos vê-lo quando tenhamos já a história acerca do nome. Mas os comentários que se fizeram ontem e as perguntas que fizeram ontem, estes irmãos que tinham sido pioneiros em 14 e que agora estão em Friedenau, como Otto Welp, foram abrir a obra nos Estados Unidos da América em 1927 e registaram a obra como Sociedade Missionária Internacional. E mais tarde, logicamente, estabelecem-se em Denver e este grupo é aquele que se rebela contra a Conferência Geral. O grupo que se diz a qual é que nós nos juntamos e adotámos o nome. Não, mas é o contrário. Eles juntaram-se à nossa igreja e ficámos com o mesmo nome, porque esse foi o delegado que os delegados aceitaram em 1914 e também em 1919, quando se registrou a personalidade jurídica na Alemanha em 1919. E este foi o nome também que deram os delegados em 1929, quando registrou o nome de Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia. Perdão, Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, antigo movimento que permanece fiel à plataforma de 1844. A palavra do movimento de reforma não está lá, Apenas aparece no ano de 1925 e apenas um registro eterno. Mas vamos ver todos os documentos eternos. Temos uma apresentação com mais de 130 diapositivas e vamos estar a ver isso. E vamos começar possivelmente na segunda-feira e vamos mostrar todas as provas do nome e da história. Portanto, convidamos-los para que possam estar connosco. Vamos ver a seguinte diapositiva. Se nos está haciendo una nueva pregunta, porque él fue el problema en Nueva Zelanda.
Está a ser feita uma nova pergunta. Quando foi a reorganização do campo, alguns dos irmãos não estiveram de acordo sobre aquilo que aconteceu. Estamos a falar sobre a obra da Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, muitos dos irmãos não estiveram de acordo com a nova organização, com os novos líderes. Diz que quando se realizou a obra, quando se reorganizou a obra, no campo da Austrália, compreendia a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia não esteve de acordo com isto. E, portanto, entraram em rebelião. Portugal. Alfred Rick, ex-secretário da Conferência Geral, que estava a cargo do campo português, teve um sério desacordo com os irmãos Müller e Kozel. Como resultado, o campo ficou independente. Eu estive em Portugal. Tenho fotos de Alfred Rick, que me as deu a irmã Manuela, de Portugal, pioneiro da nossa obra lá. Ela tem mais de 80 anos. Eu estive como 3, 4 anos em Portugal. Ou talvez menos. Aqui é a obra. Eu contei-lhes ontem que a irmã me ofereceu a documentação do seu pai sobre o movimento 51. Alfred Rick era alemão e era pastor. E entrou em rebelião. E houve problemas. E pratiquei com vários pastores. Falei com eles. Uns pastores de Espanha que são italianos. Que o conheceram e disseram que ele deu muitos problemas à obra. E que finalmente este irmão, e então o campo português, ficou independente e sofreu muito. Ex-secretário da Conferência Geral, que estava a cargo do campo português, teve um sério desacordo com o irmão Müller e Kozel, e como resultado então o campo tornou-se independente. Roménia. Os irmãos que não aceitaram a conclusão do Comitê da União e continuaram a acusar ao irmão Muraro, causaram um cisma na Roménia. Ele nunca admitiu a acusação e apenas Deus sabe se ele foi culpado ou não. É interessante. Vamos parar aqui um bocadinho. Roménia tinha cerca de 4.500 almas. Falemos de 4.000, que é mais ou menos o que está na ata de 51. Está aqui uma irmã da Roménia, que já tem um bom tempo de estar aqui conosco. Ela é a mãe do irmão Catalin Sorin Stankulaska. Ele é da Roménia e ele veio aqui viver para Costa Rica há 12 anos. Eles viveram durante muito tempo na Roménia, essa é a sua nacionalidade. Eles vieram. O irmão Catalino está casado aqui na Costa Rica. Ele esteve na nossa escola missionária na Hungria e depois veio para aqui para Costa Rica e aqui ficou. E a sua mãe está agora a visitar-nos. E eu falei com a sua mãe e com as suas irmãs. Elas dizem que eram mais ou menos 4.500 almas as que haviam na Roménia. Roménia hoje encheu-se de uma grande quantidade de movimentos separatistas. É incrível. Durante muito tempo foi a grandeza da nossa obra. Depois de 51, a maior parte dos irmãos da Roménia ficou da parte do movimento 51 em Rono. Uma pequena parte ficou conosco. Durante muitos anos, Brasil e Roménia foram a força da obra do movimento 51. Era onde eles tinham mais almas, na Roménia e no Brasil. Hoje em dia a Roménia caiu muito pela situação económica e pela quantidade de movimentos separatistas que saíram da igreja. E a Roménia já não é uma força muito grande para eles mesmos. Agora as duas forças deles é a África e o Brasil. Mas aqui, Roménia, era um campo muito grande. Era onde a obra tinha crescido incrivelmente. E a parte da Moldávia estava ali ao lado da Roménia e falavam o mesmo idioma. Mas também havia linhas russas e linhas alemãs aí.
e muitos aprendiam o alemão ou o russo. Roménia tinha crescido tanto, mas logicamente o problema de Moraram golpeou. Segundo o pastor Balbach, na diapositiva que estamos a ver agora, diz que a acusação não se sabe se foi ou não, que apenas Deus sabe se foi culpado ou não. No entanto, Roménia conheceu o problema e Roménia julgou Moraram e o viram como uma caída, como a união. Continuou a deixá-lo como pastor e manteve aí uma grande quantidade de irmãos saíram da igreja. O irmão Kozel e muitos irmãos tiveram que fazer excursões à Roménia e houve um cisma que provocou um problema com a obra e perdemos muitas almas naquela altura. Este foi um dos cismas daqueles que tivemos. Vamos à diapositiva. Os irmãos que não aceitaram a conclusão do Comitê da União e continuaram a acusar o irmão Moraram, causaram um cisma na Roménia. Ele nunca admitiu a acusação e apenas Deus sabe se ele foi culpado ou não. África do Sul. Eu estive na África do Sul e perguntei por este homem. O irmão Nolomo, presidente da obra em África do Sul, repudiou a sua esposa, que permaneceu como membro fiel do movimento da reforma. A seguir, ele casou-se com uma jovem. Ele também andava com outras mulheres, com uma das quais ele teve um filho. Quando o irmão Müller... Bem, antes de passarmos à outra diapositiva, temos de explicar. O irmão de Nolovo foi presidente ou dirigente da nossa obra na África do Sul. A esposa do pastor Nolovo ficou doente da mente e ficou transtornada e foi para um hospital ou para um asilo para doentes mentais. Quando a pessoa fica com o cérebro danado, quando a pessoa fica com o cérebro transtornado, isso já não volta ao seu lugar. E esta irmã informou-se dessa maneira e foi para um hospital de doentes mentais. Ela nunca se recuperou. E o pastor Nolovo não conseguiu manter-se sozinho e casou-se. Mais tarde, o irmão Kors Kozel a excluiu da igreja. A dispositiva continua a falar. Para não perder o fio. O irmão Nolovo, presidente da obra em África do Sul, repudiou a sua esposa, que permaneceu como membro fiel do movimento da reforma. A seguir, ele casou-se com uma jovem. Ele também andava com outras mulheres, com uma das quais ele teve um filho. Quando o irmão Müller, vice-presidente da Conferência Geral, foi à África do Sul em 1950, a fim de solucionar a dificuldade, ele recebeu uma informação detalhada sobre o problema. Em vez de excluir o irmão de Lobo, ele apenas o depôs da presidência, mas não do ministério, e autorizou a excluir todos os que se opunham a esta solução que aumentou a crise. Infelizmente, o irmão Kozel, presidente da Conferência Geral, não deu ouvidos às súplicas dos membros excluídos e não corrigiu o erro do irmão Müller até ao ano de 1961 ou 62. Isto é o que diz o pastor Balbach. O pastor Balbach diz que o irmão Kozel e Müller toleraram este problema. Eu falei com anciãos nossos em África do Sul, perguntei e muitos deles falaram e disseram que o irmão de Lobo tinha sido excluído da igreja, que não era tão fácil chegar à África do Sul, que os problemas demoravam a resolver-se, não havia correios, não era como hoje. Ainda hoje, mesmo com a tecnologia, é muito difícil alcançar os países africanos. Se no Lobo, naquele tempo, deixou a sua mulher para casar-se com outra, foi incorreto. Está contra os nossos princípios e nós não somos a favor disso. Finalmente, o pastor Balbach disse que o irmão Kozel, entre o ano 61 a 62, excluiu-o da igreja, ou corrigiu o problema excluindo-o. Então, o irmão Kozel, então, ao visitar a África do Sul, o irmão Kozel excluiu no Lobo. Isto é o que conta o pastor Balbach. Já faleceu e era o pastor e o homem mais documentado do movimento 51.
É um fato que a situação na Roménia dificultou-se. E este foi o problema, foi um grande problema, porque protestaram os de Denver. Porque deixou-se que naquela altura... Por que é que o deixaram? Estão a perguntar alguns dos irmãos, por que é que deixaram? Foi algo que se tolerou e que não foi correto e que prejudicou a obra. Os dirigentes daquele tempo deixaram, simplesmente. E nesses dirigentes daquele tempo que o deixaram, aqui não estamos a falar dos 11 nem dos 14, porque este problema estava nos anos 45 e nesse tempo não existiam dois movimentos, eram apenas um só movimento. Portanto, era um problema da igreja. Era um problema da igreja em conjunto. Hoje querem cobrar esse problema unicamente aos delegados, aos 14 delegados, mas não é assim, porque o que passou antes do ano 51 vivemos juntos como povo. Tanto o movimento Rono como a nossa igreja com sede agora em Cedartown, nos Estados Unidos, Geórgia. Aquilo que aconteceu antes de 51 foi um erro de toda uma igreja unida. Foi erro de Kozel, de Nikolic, erro de Lavrik, erro de todos. Foi erro de todas as pessoas, todos esses irmãos que estavam lá, todos esses dirigentes. Mas é um facto que tanto o caso de Moraro como o caso de Kistner foram antes de 51. E esses casos temos que os levar juntos, porque éramos uma só igreja e não se tolerou. Se falamos de tolerância, os que toleraram foram os nossos irmãos de 51, porque eles, no ano de 51, depois de 20 de maio, quando se organizam, continuam a colocar Moraro entre eles. Mas nós já não pusemos a Kistner, os nossos dirigentes. Muitas coisas se toleraram naquele tempo. Reclamou-se porque é que Kozel era também tesoureiro. A Constituição de Estatutos naquele tempo permitiam. Porquê? Eles fizeram. Eu não estava lá. Já faz muitos anos. Eu era nascido. Nasci no ano 62. E esta era a forma de ver as coisas. Hoje não a vemos dessa maneira. Hoje eu sou presidente da associação e eu não faria. E nem a obra aqui me permitiria ser tesoureiro. Mas ontem também vimos, também não se deu um mau informe, um mau relatório sobre a tesouraria de Kozel. Deu-se um bom informe sobre a sua tesouraria. E isso foi o que aconteceu. Nós não podemos dizer que não aconteceu. Foi a nossa história. E os problemas aconteceram e aconteceram juntos como unidade, como uma igreja unida nessa altura. Alemanha. Em 1949, o irmão Joseph Adam Ksack, presidente da União Alemã, protestou contra a posição e as ações dos irmãos Kozel e Müller. E, por consequência, houve um cisma na Alemanha. Ele escreveu na circular de 5 de abril de 1950. Estou a ler parágrafos daquilo que escreveu o pastor Alfonso Balbach. Por que é que eu quis trazer isto? Porque este pastor Balbach está reconhecendo aqui uma grande quantidade de cismas, problemas, antes de 51. Portanto, como estamos a falar aos irmãos de 51, estamos a fazer um chamado à unidade para que venham à verdadeira igreja, com todo o carinho e amor vamos receber. Estamos a mostrar o material, o vosso material, o material dos 51. Desde a conferência da AIA em 1948, tive a mais terrível luta comigo mesmo. Passei muitas noites sem dormir, pela minha preocupação pela obra de Deus. Roguei a Deus repetidamente que mostrasse a sua vontade. Resisti à voz de Deus, por temor e amor a vós, amados irmãos. O pensamento de que finalmente pudesse ocorrer uma separação criou em mim o maior temor e aversão. Essa foi a única razão pela qual deixei de apresentar as verdadeiras causas da presente disenção, tal como era meu dever fazê-lo. Por isso, peço a Deus e a vocês, amados irmãos, que me perdoem. Joseph Adam Ksack protestou e discutiu com a Conferência Geral. E vemos que ele chega com o grupo de Denver e que em 48 ele foi presidente de mesa. Mas em que 51 chega agora em rebelião. E depois mais tarde volta à nossa igreja. Segundo a história,
Houve tanto problema que no ano 25, quando a obra se organizou em 4 uniões e 2 legados, o nome que se tomou interno foi Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Utilizou-se pela primeira vez o nome Igreja e o nome Movimento da Reforma, recordando assim que antes disso, e nós vamos ver isso mais à frente, existiram 6 nomes antes, 6 nomes diferentes antes de adotar esse nome. Portanto, a história do nome é muito grande, há muito que falar. E vamos ter isso tudo muito bem documentado. Amanhã, ou então segunda-feira. Adam Ksak protestou e esteve, inclusivamente, a Igreja da Alemanha teve com muitos problemas por causa das propriedades. Sabem quem é que salvou as nossas propriedades na Alemanha? O nome que tanto repudiam e criticam os nossos irmãos 51, Sociedade Missionária Internacional. Esse nome salvou a nossa obra, porque quando Adam Ksak teve para tomar em rebelião e tomar a nossa União Alemã, a nossa Conferência Geral organizou-se e registrou o nome de Conferência Geral como Sociedade Missionária Internacional e salvou as propriedades. Sociedade Missionária Internacional salvou-nos muitas vezes. E vamos ver a história deste precioso e bendito nome, que fez do grande movimento da Reforma uma igreja grande e que salvou este nome, porque este nome é um nome de Deus. Assim como Deus deu um nome à Igreja Adventista naqueles anos, através daquele homem simples que chamava Alan Wick, não escolheu James White, não escolheu Ellen White, não escolheu o pastor Loughborough, não escolheu o pastor Andrews, não escolheu o pastor Uriah Smith, um membro de igreja simples, que hoje ainda está na sua tumba e diz: aqui jaz o homem que deu o nome à Igreja Adventista. Este homem simples deu o nome, então, Adventista do Sétimo Dia. Um ancião registrou no seu diário. Mais tarde, a irmã White disse que esse era o nome que os iriam representar. Hoje, nós chamamos-nos Sociedade Missionária Internacional. Um nome que, através da história, salvou-nos. A maioria dos irmãos da Alemanha estão inteirados do problema do matrimónio do irmão Kistner. Dizia Adam Ksak. E estamos a falar daqueles anos antes de 51, atenção. Portanto, não podemos dizer que o problema dos obreiros que caíam na moral era um problema desconhecido. Já sabia que isso tinha acontecido, mas havia tolerância. Eram tempos difíceis. Eram tempos de dificuldades, difíceis de entender. Bem, eu falei com alguns anciãos, como o pastor Smith. Alguns dos nossos irmãos conheceram o pastor Kozel, que morreu, penso, no ano 91. Em 81 morreu o pastor Dmitry Nikolic. E muitos conheceram estes homens e puderam falar com estes homens. Numa exposição que faz o pastor Balbach, ele diz que não eram maus homens, que eram apenas homens. E com isso dizemos que desde eles até à minha pessoas, hoje ainda falhamos e pecamos, por isso somos humanos. Mas a ferida que se causou no movimento da Reforma é muito dura até o dia de hoje. E queríamos curar esta ferida. E queríamos a unidade. Mas sob os parâmetros corretos, não desfazendo a nossa organização, porque a nossa organização não caiu. Como vimos, muitos dos problemas que se deram naquele tempo eram produto de uma grande quantidade de cismas e problemas que, através da história, tinham acontecido. A Reforma vinha recebendo uma grande quantidade de lutas internas e Satanás vinha fazendo guerra com o movimento da Reforma. Recordem que em 1914 veio a guerra. A irmã White diz que a guerra excita as mais baixas paixões. A guerra golpeou a nossa igreja. O Adventismo reconheceu em 14 o erro de ter ido à guerra.
Nós somos... Dizemos não ao serviço militar. Vamos voltar às atas. Espero ter respondido às perguntas. Vamos voltar então agora às atas. Estávamos depois da saída dos 11, aqui já não estão os 14. Estávamos depois da saída dos 11, aqui já não estão os 14. Perdão, antes de chegar a esta parte, tenho outra pergunta aqui que havia apuntado. Perdão, antes de chegar a esta parte, tenho outra pergunta que ainda não respondi. Quero voltar a esta pergunta acerca dos delegados. Diz-se que o irmão Kozel manteve toda a sua família na delegação. E por que é que o fez? Bem, o irmão Kozel levou a sua família à delegação. Estava o seu genro, que era o pastor Ángel Cravioto, eu conheci-o. Era um homem alto, argentino, creio que de estirpe italiana, sangue italiano. O pastor Kozel não o conheci, mas um colega meu, um pastor de Guatemala, o pastor Pedro Castro, o conheceu e esteve no seu funeral e ofereceu uma foto até do seu funeral. Muitos dos nossos irmãos conheceram-no. Alguns dos nossos irmãos lograram conhecer o pastor Carlos Kozel. Ele esteve aqui na Costa Rica, mas eu não estava nessa altura. O que hubieran hecho com Moisés ustedes? Lo cortan de la iglesia porque María y Aarón estaban en la junta directiva de la Conferencia General de Moisés. Que teriam feito com Moisés vocês? Porque teriam cortado Moisés da igreja porque Arão e Miriam estava com Moisés nessa altura. Mas sabem que Nicolici também colocou a sua família. E vamos ver isso mais à frente. Vamos a esta diapositiva, porque esta diapositiva responde à pergunta. Será otorgado poder à irmã Nicolici e ao irmão Jay Nicolici para que assegurem e preservem as propriedades, assim como o dinheiro que pertence à Conferência Geral do Movimento da Reforma dos Adventistas do Sétimo Dia. Também lhes será dado poder para comprar ou vender. Aqui estamos a ver uma coisa importante. Vamos manter a diapositiva. Se se habla, aqui diz muito claro, se se fala, aqui diz muito claro, os 20. Depois do dia 20, aqui diz muito claro nesta diapositiva, que já eles organizando-se, estão a dar agora o poder. Ou seja, o que é que se pode criticar? Porque um pastor leva a sua família à reunião de delegados, quando, em primeiro lugar, Nicolici também o fez. E quando eles se organizam, eles agora colocam toda a família de Nicolici à frente da obra. Podiam comprar, podiam vender, podiam manusear, podiam tocar em todo o dinheiro. Isto é o que está a dizer aqui a ata. Temos que ser justos. E, além disso, em muitos lugares, são famílias que dominam a obra. E em muitos lugares são irmãos que dominam a obra, são familiares. E isso não foi pecado. Que muitas vezes o poder se concentra em alguns, sim, é verdade. Mas também muitas vezes o poder também se concentra em 2 ou 3 pessoas que não são família. Temos que dizer, foi isso que se deu. E o irmão Nicolici fê-lo também com a sua família. Portanto, bueno, temos uma pergunta. Queremos passar a pergunta antes de seguir a la seguinte diapositiva. Bem, temos uma pergunta. Queremos responder para depois passar à seguinte diapositiva. Okay. Vamos passar à pergunta. Nosotros no podemos fazer um juízo ni saber. Nosotros solo sabemos que nós não podemos fazer um juízo. Nós apenas sabemos que o nome que conserva a Igreja é a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Essa está representada pelos 14. E que os 11 se chamam Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Em Rono.
A nossa sede esteve muito tempo na Alemanha e passou para a Califórnia e depois passou ao estado de Geórgia, em Cedartown. E aí, até o dia de hoje, conserva o seu nome. Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Hoje, a outra forma em que se vê os outros delegados, os 11 delegados, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Como nos vemos a nós e como eles nos veem a nós. Bem, por alcunha, chamamos-los Nicos. Por alcunha, chamam-nos os causalistas. Por nome completo, somos Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, com sede em Cedartown, Geórgia, e Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, com sede em Virgínia, Rono, Virgínia. Não sei se é o Estado. Portanto, esse é o nome das duas igrejas. E se cometemos alguma falta, porque nós lhe chamamos Igreja Adventista, Movimento da Reforma, sempre dissemos que são a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Agora, quando nós resolvemos estas situações, para nós tratamos como movimento opositor, como vocês também nos tratam como movimento opositor. Agora, legalmente, os dois movimentos estão registados na Justiça e estão assim registados em vários países. E nós muitas vezes não conseguimos registrar o nome, e como eles também não conseguem registrar em alguns países por causa de alguns problemas jurídicos, mas não tem nada a ver com esta situação. Vamos à diapositiva. Também se lhes outorgará poder para pedir ao irmão Kozel que entregue e transfira o dinheiro recebido de diferentes uniões do Sul e da América do Norte, que se encontra depositado no National Bank, Toms River, New Jersey, no nome do irmão Kozel, ou no nome do seu cunhado, Adolf Iber, ou no Banco da América em Sacramento, Califórnia, ou em qualquer outro banco. Estes poderes serão válidos até que a nova sessão da Conferência Geral. Estes poderes também são concedidos ao irmão Nikolic. Ou seja, mantenham a diapositiva. Ou seja, uma coisa importante. A família Nikolic a família Nikolic estava totalmente autorizada para a esposa Nikolic, o filho, todos estavam autorizados. Bem, há aqui uma pergunta que fizeram. Eu vou responder esta pergunta para o irmão que nos está a falar. No mundo não pode trabalhar um marido e uma mulher na mesma empresa. Bem, mas aqui na Costa Rica acontece. Os dois trabalham na mesma empresa. E o que conheço, nos outros países da América Central também acontece. Agora é esquisito, meu querido irmão, a sua pergunta, porque muitas das empresas foram fundadas por matrimónios, assim, simplesmente. Que teria feito você, querido irmão, com Maria, Arão e Moisés, teriam-se cortado da igreja então porque eles estavam os três no poder? Eu não estou a responder aqui ao irmão Nikolic, ao seu filho ou à sua esposa. Isso é o problema deles. Quando o fizeram, já era outra organização, separada. Aqui é a nossa organização. E se amanhã a minha esposa pode trabalhar na obra, que bom, que dê as suas forças para a obra. Se amanhã o meu filho pode trabalhar na obra, que bom que o faça. Porque nós sabemos que Rosita e Ruth Kozel entregaram-se ao trabalho da obra.
Temos, não parou, uns irmãos Pizarro. A irmã Pizarro trabalhou muito tempo na obra e este matrimónio levantou a obra em Porto Rico. São conceitos e formas de ver. E que esquisito, porque no céu o Deus Celestial é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma só família celestial. Nós somos uma só família, irmão. E o Senhor ajuda aquelas famílias que trabalham na obra e aqueles irmãos que governam a obra para fazê-lo bem. Voltamos à diapositiva. Será otorgado o poder aos irmãos Hartman, se otorgou poder a los hermanos Jacobo Hartman e Gustavo Franz. Será otorgado poder aos irmãos Jacob Hartman e Gustav Franz da União Alemã para cuidar, assegurar e preservar as propriedades e o dinheiro que pertence à Conferência Geral do Movimento de Reforma dos Adventistas do Sétimo Dia, com sede em Sacramento, na Califórnia. Este poder dá a eles autoridade para atuarem em nome da União. Um momento. Tem aqui algo para ler. Estoy con un problemita aquí, un momentito, que la diapositiva se me distorsionó aquí. Estou com um problema, só um momento. Ya, estaba teniendo un problemita en la computadora, en la pantalla sale bien, pero mi computadora está... Ok, estava a ter um problema no computador. Este poder dá a ellos autoridade para actuar em Ok, podemos continuar. Este poder dá-lhes autoridade para atuar em nome da União acima, para assegurar toda a propriedade, dinheiro, literatura, livros e correspondência, e equipamentos de escritório, tais como máquinas de escrever, etc. Todos documentos imóveis comprados pela União Alemã e em várias zonas da Alemanha. Vamos com a seguinte diapositiva. Uma aclaração das que queremos nosotros dar es... Uma aclaração que queremos dar é... Já o dissemos, mas queremos reiterá-lo. Estamos a dar praticamente um estudo jurídico, não um estudo bíblico, não um estudo religioso. É um estudo religioso e praticamente da história, da biografia da nossa obra. Estamos a falar da seguinte maneira. Mais ou menos 2 horas antes, o pastor Jaime Avilés deu um estudo. O pastor, quando deu outro estudo, e o missionário Ruben deu um estudo sobre a música. Ou seja, antes da minha pessoa houveram 3 estudos. Um sobre a música e 2 bíblicos. Um sobre os nossos princípios de fé e outro sobre o Espírito Santo. Portanto, eu não estou em estúdios agora. Estou num estudo praticamente jurídico e uma análise daquilo que foi a história, a personalidade jurídica com documentos. Vamos à diapositiva. Será otorgado poder aos irmãos Silverius Egerter e Bruno Reiner da União Europeia do Leste para atuar em nome da Conferência Geral com sede em Sacramento e assegurar e preservar as propriedades, o dinheiro, literatura, equipamentos tais como máquinas de escrever, material de escritório, documentos e qualquer outra coisa que pertença à Conferência Geral. Decide-se que a conta corrente do Banco da América aberta a nome da Conferência Geral seja utilizada para cobrir gastos da operação. Decide-se que todos os cheques sejam girados com 2 assinaturas. Aqui já não estão os 14, recordemos. Depois de 20, eles continuam com a sua ata completa. Nós só estamos até o dia 20. E aqui estamos a ler o que eles fizeram, já com 11 alegados. Uma investigação foi feita pelos valores e propriedades perdidos que pertenciam à Conferência Geral. Entrou-se em acordo para que isto se deva a uma falta de responsabilidade do irmão dirigente, o irmão Müller, que as ações dos irmãos Müller e Kozel ao tratar de invadir esta responsabilidade não era justa. Agora, eles estão a fazer um juízo sobre os 11, de que a obra, e isso tudo 11, foi prejudicada pelo irmão Kozel e Müller. Esqueceram-se que Nikolic tinha estado em disciplina no ano 48. Que eles depois dizem que foi injusta, mas ele teve em disciplina no ano 48, que ele tinha dado os seus problemas, que ele tinha discutido um problema, que ele tinha discutido um problema, e que Portugal tinha tido estes problemas de juízo.
Se fala dos juízos do pastor Kozel, do pastor Nikolic em 48 e em 52, ele já tinha tido esses problemas. Nós não somos santos. Nós somos... Muitos falharam através da história e continuamos a falhar. Muitos homens falharam através da história, queridos irmãos. E nós vamos continuar a equivocar-nos, como se equivocou Abraão, Moisés e Jacó. E como também se equivoca o pastor Filipe Acunha. Nós continuamos a equivocar-nos. Seguinte diapositiva. Examinaram-se as razões pela disciplina imposta ao irmão Nikolic pela ocasião da Conferência Geral em 1948. Concluiu-se que esta ação foi injusta e sem razão. E agora, os 11 chegam à conclusão que a disciplina que foi dada a Nikolic em 48 era injusta. Mas já não estão os 14. São eles mesmos que decidem que era injusta e colocam isso na ata. Bem, injusta ou justa, ele foi disciplinado em 48 e isso não se pode retirar. A disciplina foi dada. Quero responder uma pergunta que nos estão a fazer? É certo que os 11 se reuniram pela noite num bosque para assinar um documento que queriam mostrar na reunião antes de abandonarem a ação? Sim, é certo. O pastor Gutnex contou-me a mim. E contou-nos em Nicarágua como ele mesmo tinha sido chamado para essa reunião, onde eles fizeram os 20 pontos. É bom ressaltar que os nossos irmãos de Rono, em 1991, reconheceram que os pontos 12 ou 20 que não eram corretos e se apartavam deles. Portanto, nem todos os 20 pontos daquilo que os 11 pediam eram corretos. Também é bom ressaltar que se a Assembleia estava reunida e de um momento para o outro 11 delegados, todos programados, levantam-se à mesma hora, é porque já se tinham reunido fora da sala para fazer esses pontos todos. O irmão Gutnes e alguns irmãos que foram chamados a essa reunião não puderam ser convencidos desta situação e puderam contar a sua história. Temos irmãos do irmão Gutnes que eu conheci, que ouvi, e eu sei que isso sim aconteceu. Fizeram reuniões clandestinas à noite e então aí conseguiram fazer os 20 pontos. Continuamos com a ata. Examinaram-se as razões pela disciplina imposta ao irmão Nikolic. Já vimos que isso foi feito em 48. Justo ou injusto, já se tinha dado. Decide solicitar a todas as uniões que selecionem uma família jovem de 35 anos de idade máxima para ser enviada aos Estados Unidos a fim de estabelecer instituições, fazer trabalho médico missionário, organizar uma casa publicadora, etc. E reconstruir a obra nos Estados Unidos. Decide solicitar às uniões fazer um sacrifício para ajudar a estabelecer a obra nos Estados Unidos. Reitero, do dia 20 para aqui, uma vez sem os 11, eles estão a falar diretamente. Decide-se que The Reformation Herald, o Heraldo da Reforma, seja reconhecido como órgão oficial da Conferência Geral. As lições da Escola Sabatina, as leituras para a Semana de Oração, o livro História da Antiga Igreja e o livro da História da Reforma sejam preparados na Casa Publicadora nos Estados Unidos. Decide-se que as lições da Escola Sabatina sejam preparadas com 2 anos de antecipação e que as uniões recebam as mesmas lições ao mesmo tempo. Ok. A publicação Harvest in Gathering, Recolección de la Cosecha, está de acordo com as Escrituras e os testemunhos. Ok, vamos responder uma pergunta. Pergunta-se se o pastor Branko Cholik pertenceu ao movimento 51. No ano 51, o pastor Cholik era pastor na Jugoslávia. Ele não esteve em 51 na reunião. Ele não esteve. No entanto, a união à qual ele pertencia, em Jugoslávia,
ficou de parte del 51. do movimento 51. Yo conheci o pastor Cholik no ano 85, estive, creio que foi quase um mês, num seminário com ele. Estive nos Estados Unidos a falar com o pastor Cholik também, e ele esteve hospedado na minha casa durante 10 dias, que ele fez um seminário de 51. À parte do seminário, eu questionava, e eu sempre questionando e entrevistando-me com ele. O pastor Cholik esteve em minha casa, conheci-o muito bem, e estive 10 dias com ele, como eu já disse. E o pastor Cholik passa à Sociedade Missionária Internacional no ano de 1967, quando os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento da Reforma, com sede em Rono, pedem que haja uma unificação em 67. Um dos que veio desde os Estados Unidos e Canadá a essa reunião foi o pastor Bronco Cholik. E o pastor Bronco Cholik, depois dessa reunião que teve, ele passou diretamente para a nossa igreja. Depois de 67, o pastor Cholik passou para a nossa igreja. E chegou a ser, inclusivamente, o nosso pastor, presidente da Conferência Geral. Vamos à diapositiva. Muito bem. Quero responder a outra pergunta antes de terminar com as atas. É-nos perguntado qual é a finalidade ao publicarem este simpósio histórico. Em primeiro lugar, quero responder respeitosamente que não são obrigados a ver. 2, é a nossa igreja, é a nossa história, é a nossa verdade, e estamos a dá-la a conhecer ao mundo, como faria qualquer igreja. E se outros têm o direito de fazer, por que é que nós não poderíamos fazê-lo? Quando somos coluna e apoio da verdade. Qual é o propósito? Você mesmo que perguntou, que conheça a verdade, e que muitos que estão a ver, que a conheçam. E bom, fomos insultados, fomos criticados, fomos acusados, é normal. Sabíamos que isto ia acontecer. Para nós isto é muito normal. Agradecemos de uma ou outra maneira os seus comentários, porque muitos deram passo para que possamos comentar e responder. Todos estão num fórum onde podem comentar. Queremos adverti-los que houve alguns que fizeram acusações pessoais e insultos. A partir do dia da manhã continua, nós não vamos vermos mais esses insultos na internet, porque isto não é para insultar. Para perguntar, para comentar, podem fazê-lo, mas para insultos pessoais não. Não vamos tratar a Cosa nem a Licolites de ladrões. Eu não sei que me tenham roubado nada, a mim não me roubaram nada. Isso será com Deus. Nós apenas falamos da história, daquilo que está escrito. E não apenas isto. Os nossos irmãos 51 fizeram uma quantidade de seminários. Eu tenho em casa seminários feitos por eles. CDs, tenho arquivos, seminários que fizeram os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Eles fizeram seminários. Muitos pastores, eu posso dizer os nomes, que deram seminários diretamente. E eu vi-os. E que dizem que nós não somos a verdade. É normal. Não fazem os adventistas, também fazem. Também os fazem as testemunhas de Jeová, também fazem os católicos. É normal. Aqui estamos a dar um seminário. Com alegria estamos a dá-lo. E eles estão conosco, bem-vindos, que nos acompanhem. E se amanhã alguém não nos quer acompanhar, que Deus abençoe. Mas fizemos isto para vocês. E também queremos fazê-lo da melhor maneira. Não acreditamos que somos santos. Não acreditamos que somos a última alternativa. A última alternativa é Jesus. É a única alternativa, é a que existe. Acreditamos que somos a igreja verdadeira, e sem dúvida, e por isso estamos aqui. E que o Senhor nos ajuda a cada dia a ser salvos. Vamos à diapositiva. Se decide que as lições da escola sabatina sejam preparadas com 2 anos de antecipação,
e que as uniões recebam as mesmas lições ao mesmo tempo. Este já tínhamos lido. Decide-se que seja preparado um guia para instruir ao nosso povo neste trabalho. Decide-se que seja preparado um calendário e uma guia para os jovens. Foi lida e aprovada a seguinte lista de publicações: Daniel e Apocalipse, livro sobre a organização, a origem e história do sábado, a história das nações, guia ministerial, manual para oficiais da igreja e guia para os jovens. A ordem e a disciplina evangélicos, nossa atitude frente ao governo, o livro de cozinha nos passos do grande médico, o livro aos Romanos, a doutrina de Cristo, a pureza moral e a chave para a Bíblia. Como ser salvo, a dieta original, a crise vinda dos 644 mil, o Armagedão, a amonestação final e a forte pregão. Eram livros muito bons. O comitê de nomeamento foi eleito e os que são pertencer à junta diretiva dos nossos irmãos eram então Laikowski, Nikolic, Stuart, Leverick, Egerter, Hartman e Cimera. Vicente Cimera. Esta foi a junta diretiva ou comitê de nomeamento que nomearia para eles então os novos dirigentes. Durante a tarde o comitê de nomeamento reuniu-se e consideraram 2 nomes para o cargo de presidente: o irmão Dimitri Nikolic e o irmão Laverick. Os 2 principais líderes naquele tempo eram Nikolic e era Laverick e Stuart. E quero dizer-lhes, foram nomeados como dirigentes da Conferência Geral dessa maneira. Veio Nikolic, Laverick e depois veio Stuart. Portanto, os 3 foram nomeados presidentes da Conferência Geral. Os 3 chegaram à liderança da Conferência Geral. Depois do intervalo, considerou-se a eleição dos oficiais para a Conferência Geral para o novo período. O irmão Laikowski, presidente de mesa, convidou-nos a entoar o hino 124. O irmão Nikolic dirigiu-nos em oração. O irmão Laikowski leu Neemias 1 a 11 e isto foi seguido com uma sessão de oração. Volvamos a la pantalla para contestar la pregunta que se nos da. Outra pergunta, vamos responder. Qual é o ponto de diferença, então, entre os 2 movimentos da reforma? Ou seja, entre a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do 7º Dia, o Movimento da Reforma, e entre a Igreja Adventista do 7º Dia, o Movimento da Reforma. Qual é o ponto de diferença? Bem, de acordo às resoluções que se fizeram em 1991 e os acordos que fizeram de paz, diz-se que na doutrina não houve mudança. Mas nós acreditamos que não se deveria romper a ordem e que não podem existir 2 organizações sendo a Igreja verdadeira. Deus teve 12 tribos, Israel separou-se e Deus conservou o povo de Judá. E então Deus começou agora a manter não o nome de Israel, mas Judá. Hoje há certas diferenças que nós temos com respeito à natureza de Cristo. Por exemplo, os nossos irmãos de Rono, no Movimento 51, nos princípios de fé no Brasil, os nossos irmãos dizem que o Espírito Santo é um poder. Nós não acreditamos nisso, mas a nossa doutrina é similar. Mas não acreditamos que 2 movimentos podem ir como igreja. Apenas um movimento deve ser a verdade. Se o irmão quiser ver algumas diferenças, pode contactar-nos e nós podemos fazer chegar algum material extra, porque seria entrar agora já noutro tema. Dê-nos os dados de que país é que é, se é membro nosso, se é membro deles, ou se é adventista, se é o simpatizante, se é um irmão, e nós podemos fazer chegar mais informação, já de uma maneira mais privada, pois neste seminário é muito comprido e é curto ao mesmo tempo. Vamos à seguinte diapositiva. O método bíblico de escolher oficiais mediante sorteio foi explicado por irmão Nikolic. O comitê fez uma oração e pediu ao Senhor que nos mostre sua vontade sobre quem deverá recair a responsabilidade de dirigir a obra no futuro. O irmão, então, segundo nos contaram os nossos irmãos em Rono,
numa bolsita, ou num recipiente, não sei, colocaram dois papéis com o nome de Nikolic e de Lavrik. E o irmão Franz meteu a mão, sacou a mão, abriu e saiu eleito. Nesse momento o Espírito Santo esteve muito próximo de nós. Depois de várias semanas com stress, esse stress foi aliviado com a promessa do Pai que enviaria o Consolador quando fosse necessário. Depois de uma sessão de orações, alguns irmãos citaram alguns textos bíblicos como palavras de estímulo ao irmão Nikolic. Então o irmão Nikolic foi eleito. Bem, vamos... Parece que não li a parte. O irmão Franz foi indicado para tomar um dos dois papéis, com os nomes dos dois candidatos. E resultou que a eleição recaiu sobre o irmão Nikolic. Aqui, Nikolic foi eleito presidente da Conferência Geral. Tinha cometido, no ano 48 com o irmão Koz, ele tinha perdido. Já não era a primeira vez que o irmão Nikolic chegava a ser candidato como presidente ou para presidente da Conferência Geral. Já era a segunda vez. Desta vez, com 11 delegados, conseguiu chegar à presidência deles. Vamos à diapositiva. Vamos a la pantalla. Quero aclarar uma pergunta, um irmão que nos está a perguntar. Primeiro caiu Israel, das 10 tribos. Depois caiu Judá. Quem foi o povo, se os dois caíram? Irmão, eu creio que você me está a perguntar e não sei se o irmão desconhece a Bíblia. Claro que foi a tribo de Judá. E começa a igreja cristã com a igreja gentil. Paulo diz isso claramente. Nós somos ramas enxertadas. Somos o Israel espiritual. E quando Paulo e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, a igreja cristã, judeus de todos os lugares, chegaram a ser judeus cristãos. E de outras nações já se permitiu que gentis de todas as nacionalidades, juntos com os judeus que se convertiam ao cristianismo, começasse agora uma seguinte fase. Recordem que na parte teológica temos dispensações. Temos a patriarcal, que vai desde Adão até Moisés. Temos a dispensação mosaica, que vai desde Moisés até Cristo, e a dispensação Cristo, que vai desde Cristo até nós. Depois da dispensação mosaica, que compreendeu o povo de Israel, quando se deu a profecia dos 1300 dias, e diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quando se disse isso, e se matou, e se queria matar o cordeiro no santuário, e Cristo morreu, o cordeiro escapou do santuário, foi o cordeirito que saiu com vida, e praticamente os 490 anos de graça para os judeus tinham terminado, e começava agora o tempo para os gentis. Hoje nós somos a igreja verdadeira, irmão. Isso nos chamou desde aquele tempo cristãos, mas Israel já não é mais povo. Claro que aí há algumas igrejas que pensam que são Israel e creem no rapto secreto, mas isso não são igrejas verdadeiras. Penso ter satisfeito a sua curiosidade, e senão que o Senhor nos ajude a contestar melhor. Vamos à diapositiva. E neste momento o Espírito Santo esteve muito próximo a nós. O stress das passadas semanas foi aliviado com a promessa do Pai que enviaria o Consolador quando fosse necessário. Depois de uma sessão de orações, alguns irmãos citaram alguns textos ao irmão Nikolic, e o irmão Nikolic tomou o lugar de presidente de mesa e disse algumas palavras próprias para o momento. O irmão Lavrik foi elegido para o cargo de vice-presidente. O irmão Stuart foi elegido para o cargo de secretário.
A irmã Lavita Elrich foi elegida como tesoureira. Decidiu-se que cada presidente da União seja membro do Comitê da Conferência Geral. Se decidiu que cada membro da União seja membro da Conferência Geral, nomeou-se um comitê especial para assuntos credenciais e finanças, formado por Nikolic, Lavrik, Stewart e Leikovsky. O auditório para os Estados Unidos será eleito pela União. O comitê de literatura será formado por Nikolic, Stewart e Nikolic. Diretor da Escola Sabatina, Stewart. Obra missionária, Egerter. Departamento Juvenil, John Nikolic, outra vez. Nomeou um comitê de 3 membros para o Departamento de Obra Missionária. Leikovsky, Lavrik, Nikolic e Hartman. E aqui vem o mais estranho. Queixaram-se dele. Queixaram-se de Kistner, queixaram-se de Corman. Porque é que os tinham... de Kistner e Corman, porque é que os tinham colocado em cargos. Mas agora sucede que os nossos irmãos põem na sua junta diretiva ao nosso irmão Nicolás Moraro. União Australiana, Stewart. União Romana, Mano Nicolás Moraro. É esquisito. Porque no mesmo reconhecimento que o Movimento 51 faz em 91, e elas reconhecem que foi um erro ter colocado Moraro como parte da junta diretiva, da conferência geral deles, em 51. Mas eles aqui colocam Moraro como membro do comitê da conferência geral e dirigente da União Roménia. Isto causou muitas perdas de irmãos na União, no campo romeno. Aqui está a lista, podem lê-la. Aqui está toda a Austrália, a União Búlgara, Longov, Jugoslava, Lausevic, Piros Lausevic. As associações polaca, húngara e checoslovaca estará baixo a administração da Conferência Geral. A reunião terminou com uma oração depois de um dia ocupado, mas abençoado. E aqui nós queremos ficar. O dia de amanhã continuaremos com o dia 30 de maio e chegamos com as nossas atas até estes dias. Que Deus o abençoe. Amém.